O Que bom, Gilberto obrigada. Cruvinel diz: rima desgraçada. Antes roubava na gasolina, agora é na dose de vacina, fora genocida. O Rovai fez um tweet também que Eu foi uma vi, rima muito bom. engraçada, que foi enquanto se você tomava cloroquina e ivermectina, eles tiravam de você a vacina e enchiam o bolso de propina, algo assim. E aí a Cláudio, pergunta que não quer calar, né? Foi por isso que não quiseram a Sputnik? Faltou propina? É uma coisa que a gente precisa saber. e a Pfizer, né? A própria Pfizer. Porque tinha uma Exato. coisa que eu me questionava, mas eles amam os Estados Unidos, por que eles não querem a Pfizer? Mas é porque não tinha Fal- representante no Brasil, né? Faltou o pichuleco, né? Eu acho que esse termo pichuleco, a gente tem que voltar lá atrás e prestar atenção quando o Pazuello começa a usar, né? Quando o Pazuello começa a usar. Porque quando ele fala em pichuleco, provavelmente era isso aí, né, Gisele? Sim, provavelmente. Há grandes perguntas aqui sobre por que Pazuello caiu, né? Na versão do Luiz Miranda, o Pazuello foi um cara que tentou acabar com o esquema. Você acredita nisso, Sinara? É possível, porque eu entrevistei outro dia, conversei com o Eumano Silva, e o Eumano fez um recorrido de calendário, como é que fala, por data de todo Uma esse cronologia. uma cronologia de todo esse episódio, e realmente, quando o Pazuello sai falando de pichuleco, é justamente no período em que ocorreram esses fatos, viu? Tem algum sentido nisso. E o fato é, Gisele, que quando o Pazuello é colocado naquele cargo lá no Palácio, que ninguém nem sabe se ele está exercendo, parece um cala-boca, né? Parece. Eu, na época, falei, nossa, ele foi premiado com isso? Parece um cala-boca? Parece, gente. Que a gente Né? custa E aí, acreditar, né? vamos ver se o Pazuello resolvesse falar, seria bom, né? Porque a ex-mulher dele deu entrevista e eu achei muito interessante ela dizer o seguinte, que ela sempre foi de esquerda, sempre votou no Freixo, e isso nunca foi um problema no casamento dela, Isso. nunca. E aí, em 2018, o Pazuello se transforma, começa a falar só de Bolsonaro, começa a chamar ela de comunista. E ela Ela não pode falar do Bolsonaro mais em casa, porque aí dá não treta. pode mais falar do Bolsonaro. E isso é verdade, parece verdade, porque eu lembro que logo quando o Pazuello foi indicado, que ele foi sabatinado, a Jandira Fegali fez uma pergunta e tal, e ele falou assim: olha, minha filha é da sua turma. Você lembra disso? Lembra? A minha filha é simpatizante de vocês. Então, Uhum. assim, de fato, ele tinha dentro de casa tanto a filha quanto a mulher A história bate, né? de esquerda, de esquerda. E aí o Bolsonaro, ele se entra na aventura lá do Bolsonaro, né? Que todo general que entra na aventura do Bolsonaro é um aventureiro, né? Ele entra lá na aventura do Bolsonaro e se transforma e, inclusive, prejudica o casamento dele, porque ele começa a chamar a mulher de comunista. Seria bom se o Pazuello caísse em si e resolvesse, porque na hora H eles vão jogar para cima dele. Eu acho bom ele fazer Certeza. preventivamente, contar o que ele sabe preventivamente, porque o Bolsonaro não faria o mesmo por ele, esconder, não. Uhum. Agora, estão planejando aí uma narrativa, né, a partir do Palácio do Planalto, que é fazer do Pazuello o boi de piranha. Olha É aí. assim, eu informei o Ministério da Saúde na época. Aí eles acharam que não tinham nada, mas eu fiz a minha parte, eu, Bolsonaro, né? Então, tudo para Uhum. blindar o Bolsonaro, vai acontecer exatamente o que você acabou de falar. O Pazuello vai virar o Costa O Larga, boi de né? piranha. O boi de piranha. O boi de piranha. É. Então, tem uma mensagem da Andréa Barbosa, né, a ex-esposa do Pazuello, que é um textão no Facebook, né, que eu não sei exatamente que mês que é, porque foram prints, as redes sociais dela são privadas, e nesse texto ela traz umas mensagens que foram enviadas para a filha, no celular da filha, e denuncia e faz um pedido público para o Pazuello, né? Ela fala assim, pelo amor que você diz que sente pela sua filha, que é o maior amor da sua vida, etc., saia dessa enquanto é tempo, alguma coisa assim. Então, acho que ela pensa a mesma coisa, né? Que ele é que vai se ferrar no final.
E, no fim, se ele de fato tentou acabar com esse esquema, como diz o Luiz Miranda, não vai ficar essa imagem para ele. Exatamente. Vai ficar a imagem do genocida. Então, Pazuello, caia em si, fale aí o que é que você tem para falar, amigo. Agora, o problema é o medo, né, Gisele? Porque a verdade é que todo mundo tem medo dessa turma. Os irmãos Miranda já pediram proteção do programa de proteção, já estão pensando em pedir proteção do programa de proteção a testemunhas. Todo mundo tem medo dessa turma. Imagina você entrar em briga com gente que é ligada a miliciano do Rio de Janeiro. Gente mais perigosa não há. Gente que se suspeita que tenha ligação com os assassinos de Marielle. É gente muito perigosa. Quem é que vai querer comprar briga com esse povo? Ainda mais vindo de dentro, sendo considerado por eles traidor. Já imaginou? Sim, mas você não acha que o Luiz Miranda pode ter puxado o fio? Porque aí já saiu outra denúncia ontem de uma pessoa que falou a Folha, né? E que denunciou aí como é que foi o almoço. Não falou em off. Esse cara falou, ele deu o nome dele e ele vai na CPI sexta-feira. Então, assim, sexta-feira o negócio vai explodir, assim, ele vai contar. Acho muito difícil ele mudar de ideia, tipo fez o Weingarten, né? O Weingarten foi um que deu entrevista xingando o Pazuello, chegou lá, blindou o Pazuello. Mas a questão é, ele já contou isso para a Folha, não tem como descontar isso, né? Ele vai chegar lá, vai explodir o caso. Isso só aconteceu por causa do Luiz Miranda, você não acha? Ele acabou, depois de 7 horas de depoimento, acabou falando o nome do Ricardo Barros e ainda assim não contou a história de que ele foi, de que tentaram comprá-lo, né? E imagine se de fato aparecer gravações com o Bolsonaro. Nossa, meu Deus do céu. E é o que ele está dando a entender fortemente, né? Toda a entrevista ele está dizendo, eu tenho como provar. Se for cascata, acho que ele está sendo muito corajoso em jogar essa mentira aí para o alto. Ele é um ótimo mentiroso, se for isso.